Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje. Livro de português, matemática e história. Em português, nós vamos ver palavras com inho, inha, zinho e zinha. Então, coloca aí na página 134, desculpa, estamos quase finalizando. Página 134, colocaram? Então, vamos lá. Palavras com inho, inha, zinho e zinha. Por que eu uso esse final de palavra? Porque nós, quando colocamos as palavras no diminutivo, lembra que a gente viu nas aulas passadas o aumentativo e o diminutivo? Tia Paula ainda falou em um vídeo sobre isso, que o aumentativo a gente costuma colocar o ão, e no diminutivo sempre vai ter o inha, o zinha, o inho ou o zinho, depende da palavra. Tá aí, ó, geralmente acrescentamos inho ou inha, zinho ou zinha no final de algumas palavras para formar o diminutivo. Para saber qual dos dois utilizar, é preciso observar a terminação da palavra primitiva, da palavra original. Se a palavra termina em S ou Z, acrescentamos o inho ou inha, né? Inho para masculino, inha para feminino. Exemplo: lápis, lapisinho, capuz, capuzinho. Quando a palavra tem outras terminações, acrescentamos inho, inha, ou zinho, zinha. Observe, aí tem aí alguns exemplos de rato, fica ratinho, mesa, mesinha, cadeira, cadeirinha. Aí vocês vão ler e a gente passa para a atividade. Na questão número 1, está pedindo para vocês colocar o diminutivo dessas palavras que tem aí. Vovó, sala, lugar, banco, rapaz, velho, café e anã. Então, pausa o vídeo e coloca, certo? Aí vamos lá fazer a correção agora. Vovó, vovozinha. Sala, salinha. Lugar, lugarzinho. Banco, banquinho. Rapaz, rapazinho. Velho, velhinho. Café, cafezinho. E anã, anãzinha, tá bom? Se a tia Paula falar um pouco ruim é porque eu tô com um machucadinho de afta aqui na boca, aí tá ruim para falar, viu? Vocês vão perdoando aí. Questão número 2. A gente tem aí o texto, né? Leia atentamente o texto abaixo e algumas palavras destacadas. Na letra A, vocês vão colocar as palavras destacadas, quais foram o diminutivo em zinho e zinha e qual for o diminutivo em inho e inha. Então, pausa o vídeo e vê aí quais são essas palavras. Lê o texto, hein? Vamos lá. As palavras no diminutivo de zinho e zinha são rapaz, albo, cão, bruxaria, coração e mulher. Então, essas palavras, quando eu coloco ela no diminutivo, o final dela, né, a finalização dela, será em zinho ou zinha. E as palavras que a finalização será inho ou inha, será livro, bruxa e esperta. Então, essas palavras aí terminam em inho ou inha. Na questão número 3, é para a gente circular as palavras cujo plural formamos com zinho e zinha. E na questão número 4, vocês vão olhar a imagem e escrever o diminutivo delas também. Então, pausa o vídeo e faz isso daí. Questão número 3, vamos ver quais palavras que deveriam ser circuladas. Romã, sol, açaí, aprendiz. Então, essas aí foram as palavras que vocês deveriam ter circulado. Se circulou errado, já apague e conserte, tá bom? Questão número 4, para a gente escrever o nome das imagens no diminutivo. Então, bola fica bolinha, pneu fica pneuzinho, folha fica folhinha e avião fica aviãozinho. Então, essas aí são as palavras no diminutivo. Se errou, pausa o vídeo para fazer a correção.
Com isso, nós finalizamos português por hoje, só essas 2 páginas. Passamos para matemática. Peguem o livro de matemática, vamos ver os tipos de reta. Ontem a gente viu as retas, né? E hoje vamos ver os tipos de retas. Lá na página 148. Dessa vez foi mais rápido que português. Então vamos lá. Os tipos de retas. Se vocês olharem aí, eu tenho as paralelas, as concorrentes e as reservas. Retas paralelas são aquelas que seguem lado a lado. Mesmo quando prolongadas, não se encontram. Elas não possuem um ponto em comum. Então, quando uma linha é paralela com outra linha, né, uma reta é paralela com outra reta, elas nunca vão se cruzar, nunca vai ter um encontro delas duas. Elas sempre vão estar lado a lado, não importa o tamanho. Aí nós temos as concorrentes. São retas que possuem direções diferentes e, quando prolongadas, encontram-se em um ponto. Aí tem o exemplo de uma reta concorrentes, que elas são prolongadas e elas se encontram em um ponto, tá aqui, ó. Reta R e reta S, elas se encontram nesse ponto aqui. E as reservas, que são retas que estão sempre em um mesmo plano, né? Formando aqui, olha só, cadê o meu mouse? Aqui. Tá vendo, ó? Elas estão aqui, ó, tá? Vocês observarem no livro de vocês, ela tá no plano. O que que é plano? É em reto. Então, essa junto com esta daqui, tá bom? Com isso, vamos lá para a atividade, página 149. Questão número 1. Circule a figura que apresenta linha reta em sua composição. Eu tenho bola, CD, hélice e um cubo. Qual desses aí tem uma linha reta? Ou, no caso, várias linhas retas? Nós temos o cubo. Então, circula aí o cubo se ainda não circulou. Na questão número 2, né, represente o que se pede. Eu coloquei a minha sugestão de resposta, é uma resposta pessoal. Então, linhas paralelas. Desenhei linhas paralelas, que elas não se encontram, uma fica sempre uma lado a lado com a outra. Linhas concorrentes, que são aquelas linhas que em um determinado ponto elas se cruzam, elas se encontram. Também fiz o exemplo aí. E uma linha reserva, eu desenhei aí essa frente de uma pirâmide. Tentem fazer, tá? A tia Paula sabe que é um pouquinho complicado, mas tentem fazer um pouquinho. Pausem o vídeo para vocês poderem responder a número 1 e a número 2. Questão número 3 tem uma sequência e a gente vai ver qual dessa daí quebra essa sequência. Então, a gente tem aí a sequência de tanto vertical, horizontal e inclinada. Então, tá aí. Horizontal, inclinada, horizontal, horizontal. Vertical, horizontal, inclinada e assim por diante. Qual dessa daí está errada, né? Está na posição errada, que ela não deveria estar, que ela está quebrando a sequência. E se ela é uma vertical, uma horizontal ou uma inclinada, aí vocês marquem um X. E na questão número 4, vocês vão desenhar uma linha paralela. Lembra que a linha paralela, elas ficam uma lado a lado, elas não se cruzam. Então, pausa o vídeo e faz aí que eu já volto com a correção. Na questão número 3, a linha que está fora do lugar é esta daqui, ó. Porque eu tenho, nessa sequência aqui, essa daqui não deveria estar aqui, porque nunca fica, ó, inclinada e inclinada juntos. Aqui eu tenho duas inclinadas, deveria ser só uma. E com isso eu marco o X aqui em inclinada. E para desenhar a linha paralela, eu só fiz um risco, ó, paralelo a esse. Se vocês puderem usar a régua para facilitar, é melhor, tá bom? Fica um seguida da outra. Questão número 5. Assinale as retas inclinadas. Façam essa daí, hein? Então, eu tenho a segunda imagem e a terceira imagem, desculpa. Então, as duas imagens do centro são as retas inclinadas. Na questão número 6, tem aí os risquinhos, mas eu
coloquei que é para a gente procurar as ruas paralelas, aquelas ruas que não se encontram. Então, primeiro, eu tenho essas duas ruas aqui, ó, que elas não se cruzam, elas cruzam com outras ruas, como aqui. Porém, elas não se cruzam uma com a outra. E tenho essas duas também que acontece a mesma coisa. Elas são paralelas, porque elas estão uma do lado da outra, elas não estão as duas cruzando. Outras ruas cruzam, ela não. Então, sempre que vocês escutarem: "Ah, aquela rua é paralela com rua tal", é porque é uma rua sempre uma ao lado da outra. Elas não têm um cruzamento. Na questão 7, aqui, ó, é para vocês marcarem X, tá? Eu marco X nessas ruas aí, igualzinho tá aí na tela. Na questão 7, nós vamos ler e marcar V ou F. E na questão 8, vocês vão circular qual desses aí não pertence a esse grupo, que está errado. Então vamos lá. Questão 7. Retas concorrentes seguem lado a lado e, mesmo quando prolongadas, não se encontram. Elas possuem um ponto em comum. Isso aí é falso. É porque aí está falando que elas não possuem, e elas possuem um ponto em comum. B. Retas concorrentes possuem direções diferentes e, quando prolongadas, encontram-se em um ponto. Isso aí já é verdadeiro. Retas reservas não estão em um mesmo plano. Também é verdadeiro. E D. Duas retas paralelas nunca podem se cruzar. Também é verdadeiro, porque elas só são paralelas porque elas não se cruzam. Se elas se cruzarem, elas são concorrentes. Questão número 8. Eu tenho aí um grupo de retas paralelas, de concorrentes e de reservas. Então vamos lá. A imagem que não é do grupo A é essa última que está tendo um X, está tendo um cruzamento. Na outra é esse que já está em paralelo. E por último é o que está sem ser um sólido geométrico, todos os outros são um sólido geométrico. Na questão número 9, está pedindo para vocês desenharem duas linhas reservas no quadro abaixo. Eu fiz aí o exemplo, tá? O exemplo que o livro traz, que é de um paralelepípedo. Então, tentem desenhar o que vocês conseguirem. Um desses aqui tá certo, viu? Para vocês terem como exemplo, pode fazer um desses aqui. Eu fiz o paralelepípedo. Aí vem aqui a questão 10. Isso é a questão 10. A tia Paula não colocou questão 10 porque é um texto. É esse texto aqui, ó. Aí eu coloquei só a letra A e letra B. Na letra A está pedindo para identificar no texto um tipo de linha estudada nesse capítulo. Então, essa linha é a linha paralela. Então, se vocês vão ler o texto e procurar essa palavrinha e sublinha ela, tá? Ou circula, circula ou sublinha, não. Não tá pedindo o que tem que fazer, só tá pedindo para identificar. Ou pode circular ou pode sublinhar, tá bom? E você conhece algum outro esporte praticado na piscina? Se sim, responda. Eu coloquei a resposta pessoal porque aí é de vocês, porque às vezes tem resposta pessoal que vocês podem se basear na minha resposta, que é quando eu coloco aí, que é a resposta pessoal, e eu coloco a minha. Aí eu não coloquei porque vai de cada pessoa. Então, eu conheço. Por isso também vocês têm que ler o texto para saber qual que é o esporte que está sendo falado aí no texto e se vocês conhecem outro. Se conhecem, escreve não. E se não conhece, coloca sim e escreve o nome desse esporte, tá bom? Aí na página 153, está pedindo para vocês, na 1, observar o mapa e pintar a rua paralela à Margarida. E na 2, um desafio, descubra as duas chaves iguais. Elas estão paralelas, essa é a dica. Então, essa daí é a resposta, ó. Essa aqui é a rua que está paralela à rua Margarida, que é a rua Magnólia.
E aqui são as duas chaves iguais, as únicas chaves iguais, e elas estão paralelas, então elas estão uma ao lado da outra. Também finalizamos matemática por hoje e passamos para história. Pegou o livro de história? História hoje é um pouquinho grandinho, são 2 conteúdos, mas as atividades são curtinhas. É lá a página 78. Olha, abri de primeira. Olha só, esfera pública municipal, né? Todo o governo, ele tem várias instâncias. O que que é isso? Ele é dividido, né, entre 3 poderes para as pessoas organizarem um governo e todo mundo sair bem com... o que que eu vou explicar para vocês? Espera aí que a palavra fugiu aqui agora. Eu vou ler que aí eu vou lembrando, tá? Foi mal aí. O governo tem várias... Faltou um acento aqui. Cadê? Opa. A Paula errou. Acontece, né? O governo tem várias instâncias. Instâncias também tem acento, tia Paula. Tia Paula digita rápido, aí esquece dos acentos. Municipal, estadual e federal. Então, o governo, lembrei, o governo ele é dividido nesses 3 aí, no municipal, no estadual e no federal, que foi o que a gente viu. O municipal, né, que é o campo e a cidade, né, o campo, a área urbana e a área rural, que é o municipal. O estadual são vários municípios e o federal é vários estados. É isso aí que eu queria falar para vocês. E ele é composto por 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Por que, tia Paula, tem 3 poderes? Para eles poderem se organizar e nenhum fazer mais uma coisa do que necessário. Então, para isso que tem esses 3 poderes. Aí fala um pouquinho do poder executivo e do poder legislativo. Acompanha aí. Se vocês quiserem acompanhar no livro também, tá lá na página 79, bem aqui no comecinho, ó. Fiz um resuminho. O Poder Executivo Municipal é formado pelo prefeito, vice-prefeito, secretários de governos e respectivas equipes. Então, o Poder Executivo ele é formado por essas pessoas. Já o Poder Legislativo Municipal é formado pelos vereadores e seus assessores, que trabalham na Câmara dos Vereadores. Eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e leem o texto. Tá, tia Paula, mas você está explicando, eu já entendi. Mas o que que eu peço para vocês? É importante de vocês lerem o texto para vocês treinarem a leitura. E eu estou avaliando a leitura de cada um lá no Zoom. Quem está tendo aula, participando das aulas no Zoom, tá vendo que eu estou puxando um pouquinho da leitura. Então, eu quero que vocês treinem bastante para essa leitura ficar, ó, bem afiadinha. Aí a gente passa para a atividade. Na questão número 1, escreva o nome dos representantes de sua cidade. Então, prefeito, Iris Rezende; vice-prefeito, cargo não ocupado; um secretário municipal, Marcelo Ferreira; e um vereador, Alfredo Bambu. Então, isso aí foi pesquisa que eu fiz na internet com o nome de... São vários secretários e vários vereadores, tá? Eu peguei um na internet e coloquei aí, que é daqui de Goiânia. Questão número 2. Pesquise nos jornais, revistas ou internet e escreva um resumo de notícias sobre as ações que o governo municipal tem realizado e se há denúncia contra ele. Então vamos lá, ó. Vocês irão pesquisar, daqui a pouco vocês voltam para ver a minha resposta. Prefeitura de Goiânia e Governo de Goiás realizam ação fiscal para combater prática de comerciantes que existem em realizar atendimento em época de quarentena por causa do coronavírus. Então, eu também fiz uma pesquisa sobre a ação que está tendo da prefeitura, né? Então, eu encontrei isso aí
que é o que a gente está vivendo hoje em dia por causa do coronavírus, estamos tendo que estar de quarentena, né? E com isso eu encontrei essa notícia, porque tem alguns comerciantes querendo abrir o comércio mesmo estando de quarentena e as pessoas foram fiscalizar. Questão número 3. Pesquise e escreva o nome de 5 secretários que existem no governo municipal, onde você mora e que você considera mais importante. Eu pesquisei também na internet alguns, vou colocar aqui, podem colocar o mesmo, tá? Deixa eu Paulo subir aqui um pouquinho, que aí fica fácil. Então, eu coloquei esses 5: Andrei Azevedo, Cairo Peixoto, Denísio Trindade, Ivanov Florenício e Paulo César Pereira. Então, isso aí eu peguei na internet, tá, gente? Toda essa atividade aí, literalmente toda ela é resposta pessoal. Então, aqui eu tô colocando a minha para ajudar vocês a fazer a atividade, tá bom? Questão número 4. Escolha uma secretaria e escreva quais são as suas responsabilidades. Nós temos várias secretarias. Como assim, tia Paula? A gente fala secretaria porque cada um está relacionada a alguma coisa. A gente tem Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Secretaria do Lazer, que elas estão interligadas, e várias outras. Aí eu coloquei a Secretaria de Esporte e Lazer, tem por finalidade apoiar, desenvolver e incentivar as práticas esportivas e de lazer no município. Então aí tá qual secretaria? De esporte e lazer e para que ela serve, né? Qual a finalidade dela. Na questão número 5, pesquise e escreva sobre como deve ser o trabalho do vereador e quais as atividades ou projetos de leis em que a Câmara dos Vereadores do seu município tem trabalhado. Coloquei assim, ó. Cabem elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Aqui, município. Isso. Então, vocês, caso queiram colocar a mesma resposta, vai dar pausa no vídeo e responder para vocês poderem passar para a gente, para o próximo capítulo de história, que vai ser pequenininho, facinho, para a gente finalizar as atividades de hoje. Então, vamos lá, ó. Serviços e servidores públicos, página 83 até 89. Serviço público é um serviço que é fornecido para pessoas que vivem dentro de sua jurisdição. Então, o que é o serviço público? São aqueles serviços, né, vamos dizer que vem do governo. Aí, ó, os servidores são contratados por meio de concurso público para prestar esse serviço. Então, para você ter... Peraí que a tia Paula vai se organizar aqui que eu também esqueci. Os serviços públicos, ele está relacionado a algo que vem do município, da prefeitura, do governo. Então, é isso que está relacionado. Por isso que os servidores são essas pessoas que trabalham em serviços públicos. Por isso que esses servidores, eles têm que fazer um concurso, tá aqui escrito, ó, eles fazem um concurso público para prestar esse serviço. Aí tem no livro de vocês, ó, na página 84, eu não coloquei aqui, porque aí tem, ó, e não quis colocar o mesmo. Aí tem vários serviços e vários servidores, aí vocês vão entender melhor, que a tia Paula fez uma confusão no começo, pode ter confundido a cabecinha de vocês. Mas vamos lá relembrar. Serviço público é um serviço que é fornecido para as pessoas do município ou do governo. Quem trabalha nesses serviços públicos são os servidores, e eles são contratados, né, através de um concurso público. Então, as pessoas têm que ir lá, eu quero ser professora da rede pública, né, que é um serviço público, professor.
Eu tenho que fazer uma prova relacionado ao que eu vou trabalhar nesse serviço público. Se vocês olharem aí na página 84, ó, acompanharem comigo, eu tenho os serviços e tenho o servidor. Eu vou falar o serviço e um servidor só, tá? Da educação, o professor, da saúde, médicos, da segurança, policiais, do transporte, motorista, infraestrutura, arquitetos, registro civil, escrivão, cultura, produtores e lazer, recreadores. Foi o que eu sublinhei aqui para não ficar muito extenso. Mas aí vocês leem para vocês saberem. A educação, o serviço público da educação, várias pessoas podem trabalhar com isso, né? Vários servidores. Então, o que está aí no quadro. Estava esquecendo a palavra quadro. Aí vamos passar para a atividade. A maioria dessa atividade também é resposta pessoal, tá bom? Coloquei a minha para ajudar vocês. Que não for pessoal, eu vou falar. Número 1 e número 2 é pessoal, então vamos lá, ó. Descreva como são os serviços de educação oferecidos pelo governo às pessoas em sua cidade. Existem muitas escolas municipais, algumas com estruturas boas e outras não. É o que precisa ser melhorado. Então, isso aí é uma opção minha, tá? Relacionado à educação. Questão número 2. Converse com uma pessoa adulta e escreva a opinião dela sobre o serviço público de saúde municipal onde você mora. Minha resposta: precisa ser melhorado bastante. Muitos lugares de saúde sem médicos. Então, é o que a gente vê hoje em dia. Se você passa mal e vai para um CAIS, que é um atendimento público, você pode chegar lá e não ter médico. Então, relacionado ao serviço público da saúde, ele está deixando a desejar. Questão número 3. Escreva algumas responsabilidades que a prefeitura deve desenvolver por meio de serviço público. Se vocês vierem aqui, ó, no comecinho do texto, ele tem várias coisas que o serviço público, né, deve oferecer, devem fazer, né? Nem oferecer, eles devem fazer, eles têm a obrigação de fazer. Eu coloquei alguns aqui, ó, construir e manter escolas, hospitais, construir pontes, asfaltar as ruas. Tia Paula, eu não quero colocar o mesmo. Tudo bem, é só você vir aqui e escolher outros, tá? Na questão da pausa no vídeo, se você não conseguiu acompanhar, a tia Paula foi um pouquinho rápido para a gente continuar. Na questão 4, tem aí um texto que fala sobre a primeira rua asfaltada no Brasil e quando aconteceu. Então, vocês vão ler o texto para vocês entenderem aí. Então, pausa o vídeo e lê esse texto. Então, vamos lá, ó. Em alguns municípios do país, os moradores contratam empresas terceirizadas para executar o trabalho de serviço público de paviamento de rua, retirando o dever dos órgãos responsáveis. Por que as atitudes são realizadas? Você concorda ou discorda dessa ação? Justifique. Então, uma resposta pessoal. Vou explicar para vocês. O que é empresas terceirizadas? São empresas de terceiros, de outras pessoas, que eu contrato essas empresas para fazer um serviço que, vamos dizer, eu não quero esperar. E o paviamento é o asfaltamento da rua, né? Asfaltar e colocar para que a rua fique lisinha, não fique em terra, em barro. A minha resposta foi essa daí, ó. Muitas vezes esses serviços são contratados para que sejam feitos mais rápidos. Então, isso aí é a minha opinião, eu ia falar opção, a minha opinião sobre as pessoas contratarem, né, uma empresa terceirizada para fazer um serviço esse serviço deve ser feito pelo governo, pelo município.
Aí vocês vão falar se vocês concordam ou discordam disso. Eu não escrevi nada, mas eu às vezes concordo e às vezes eu não concordo. Tem lugares, em que o governo, vamos dizer que não dá muita confiança, não dá muita importância, a palavra certa, não dá muita importância e algumas pessoas saem prejudicadas. Aí, se essas pessoas têm condições de fazerem isso, ok, é a opção de cada um. Mas eu também não concordo, porque isso aí não é obrigação daquela pessoa, igual tá aí sobre o paviamento, daquela pessoa que mora naquela rua fazer, juntar um dinheiro para contratar uma pessoa para fazer um serviço, que esse serviço deve ser feito pela prefeitura. Então eu não concordo nessa parte, que as pessoas que trabalham, o prefeito, vereadores, que trabalham na prefeitura, eles têm que ter, uma forma de conseguir prestar todos esses serviços. Questão número 5. Marque, dentre as alternativas, aquelas que correspondem aos serviços públicos de infraestrutura. Então, nós temos aí paviamento, saneamento, educação, drenagem e rede elétrica. Quais desses daí está relacionado à infraestrutura? Então, nós temos o paviamento, a drenagem, o saneamento e a rede elétrica. A educação não está relacionada a isso, tá? Então, vocês vão fazer um X em todos eles, menos na educação. Questão número 6. Tá aí, ó. Escreva as respostas para cada pergunta. Como eu sempre falo na sala, né? Lógico que a gente vai responder as perguntas. Então, vamos lá. Letra A. Como é o trabalho dos serviços públicos no local onde você mora? É resposta pessoal. Coloquei aqui a minha. Algumas vezes esse trabalho é feito. Vou até acrescentar aqui. Algumas vezes é feito e... Opa, e outras vezes não é feito. Já tinha ponto. Então é isso aí, a minha opinião. E igual a gente viu lá no texto, das pessoas que juntam para poder assaltar uma rua. Dependendo do lugar, tem gente que arruma, pessoas da comunidade que arrumam uma praça para ter um lazer melhor, que ajuda a arrumar uma escola. Então, em alguns momentos, isso aí está sendo feito, né, em alguns lugares, e em outros momentos, em outros lugares, ele não é feito. Letra B. Como você avalia a ação dos servidores públicos no local onde você mora? Eu coloquei regular, porque igual a gente citou lá do médico. O médico ele teve que passar por uma prova, por um concurso público para poder estar lá. Porém, às vezes, ele não cumpre com o dever dele, que foi o que a gente viu também já sobre o trabalho, o direito e o dever, né? Então, às vezes, isso não acontece, mas também não é. Eu estou citando o médico, que é o que está vindo aqui primeiro, tá? Mas pode ser algum professor que passa no concurso público e falta mais aulas do que vai na escola para aplicar suas aulas para dar o conteúdo. Eu estou citando o médico para vocês associarem, tá? O que você faz quando é mal atendido por um servidor público? Denunciaria. Então, eu faço uma denúncia, ligo em algum lugar, mas graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Esses aí todos são respostas pessoais, tá bom, gente? Olha só, aí na página 88 tem a questão 7, porém nós não vamos fazer ela porque é só para fazer comentários. E na questão 89, pegou tesouro e pegou cola. Não vou passar agora, senão eu já vou dar a resposta.
Eu tenho aí as imagens onde vocês irão recortar e colar em cada lugar. Eu tenho assistência médica, saneamento básico, serviço de limpeza, segurança pública, educação, iluminação pública. Isso aí vai ficar essa sequência. Então, vocês vão recortar e colar da seguinte forma: assistência médica, o saneamento básico, serviço de limpeza, segurança pública, educação e iluminação pública. Então, é assim que vocês vão fazer. Cortem bonitinho, hein? E colem também bonitinho. Não vai passar aquele tanto de cola e colar uma folha na outra, não. E deixa o livro aberto para poder secar. Certo? Para quem está participando da aula do Zoom e viu isso aqui, ó. Eu fiz uma perguntinha sobre isso daqui lá na aula do Zoom. E teve gente que está sabendo responder. Gente, por hoje é só isso. Finalizamos. E até amanhã, tá bom? Super beijo. Tchauzinho.